Os filósofos pré-socráticos, parte 13. História crítica com seleção de textos. G. S. Kirk, J. E. Raven, I. M. Sofield. 7ª edição. Tradução de Carlos Alberto Louro Fonseca. A transcrição do conteúdo do livro Os Filósofos Pré-Socráticos, de G. S. Kirk, J. E. Raven e M. Sofield, foi realizada a partir da edição portuguesa traduzida por Carlos Alberto Louro Fonseca, publicada pela Fundação Calouste Gulbenkian. Este texto foi convertido para formato digital e revisado, com o objetivo de preservar integralmente o conteúdo e o estilo da obra original. O presente audiolivro foi produzido pelo canal Ouvindo Pensar, exclusivamente para fins de estudo, pesquisa e difusão do conhecimento filosófico, sem fins comerciais. Todos os direitos de autoria e tradução permanecem com seus respectivos detentores. Se este conteúdo lhe agrada, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos do presente livro, assim como as próximas obras que serão depositadas nesse canal. Capítulo 10. Empédocles de Agrigento. Vida. 332 Diógenes Laércio 8, 51, DK 31 a 1. Delta. Empédocles de Agrigento era, no dizer de Hipópoto, filho de Méton, este, por sua vez, filho de Empédocles, Eratóstenes, nos seus campeões olímpicos, diz que o pai de Méton alcançou uma vitória na 71ª Olimpíada, e cita Aristóteles como testemunho desse facto. O gramático Apolodoro escreve, nas suas crônicas, que ele era filho de Méton, e Glauco diz que ele veio para Túrios pouco tempo depois da sua fundação. E acrescenta ainda, aqueles que referem que, uma vez exilado da pátria, ele se dirigiu a Siracusa e que combateu ao lado dos siracusanos contra os atenienses, estão, a meu ver, completamente equivocados, porquanto ou Empédocles já não estava vivo por essa altura, ou tinha uma idade muito avançada, idade que, segundo parece, não atingiu. É que, na opinião de Aristóteles e também de Heraclides, ele morreu aos 60 anos de idade. 333 Diógenes Laércio 8, 74, DK 31 a 1. Atingiu a sua plenitude na 84ª Olimpíada. 334 Aristóteles Métia 3, 984 a 11, DK 31 a 6, SC. Anaxágoras de Clasômenas, que, apesar de mais velho que Empédocles, lhe foi posterior na atividade filosófica. 335 Simplício em PHYS. 25, 19, ao citar Teofrasto, DK 31 a 7, Empédocles de Agrigento nasceu não muito depois de Anaxágoras, e foi um êmulo e discípulo de Parmênides, e sobretudo dos pitagóricos. 336 Diógenes Laércio 8, 58, DK 31 a 1. Sátiro, nas suas vidas, diz que ele foi também médico e um excelente orador, em qualquer caso, afirma ainda, Gorgias de Leontinos foi seu discípulo. Se Anaxágoras nasceu por volta de 500 a.C., veja-se p. 372, infra, e Gorgias cerca de 485, confronte com DK 82 a 6, 7, então é possível que Empédocles tenha vivido entre C 495 e 435. Estas datas ajustam-se perfeitamente ao que Teofrasto nos diz, 335, das afiliações filosóficas de Empédocles e a história da sua visita a Túrios, fundada em 4454 a.C. Foi essa história que provavelmente levou Apolodoro, autor que sem dúvida Diógenes segue em 333, a fixar o seu Floruit em 4441 a.C., com um atraso, segundo parece, de pelo menos uma década. Vida. Empédocles, à semelhança de Pitágoras e Heráclito, foi uma personagem favorita, confronte com o p. 188, das histórias biográficas apócrifas. Um número considerável delas, colhidas numa grande diversidade de fontes, foram-nos preservadas por Diógenes. Na sua grande maioria, tratam tanto da sua atividade política como da sua morte, e é provável que só o primeiro grupo contenha uns laivos de verdade, se bem que a história de ele se ter precipitado na cratera do Etna, Diog. L8, 67-72, DK 31 a 1, tenha sido a que cativou sempre a imaginação dos biógrafos. Dele se diz, com base na autoridade de Aristóteles, ter sido um fervoroso democrata, Diog.
L8, 63, DK 31 a 1, sabemos que recusou o poder real na sua cidade e que rompeu com uma organização, de que mais nada se sabe, denominada dos Mil, de Og. L8, 63 e 66, DK 31 a 1, confronte com Plutarco advogado Colote. 1126b, DK 31 a 14. Parece que, pelo menos neste caso, estamos perante algo mais do que um embelezamento descabido das suas próprias palavras no poema que escreveu, embelezamento que podia certamente levar-nos antes a supor que ele sustentou ideias antidemocráticas, como observou o historiador Timeu, A.P. de Og. L8, 66, DK 31 a 1. Podemos inferir, em qualquer caso, que Empédocles desempenhou, na sua qualidade de democrata, um papel preponderante na política da sua cidade, conforme seria de esperar de um membro de uma ilustre família, tão interessado e dotado no campo da oratória como parece ter sido. 336, Aristóteles foi ao ponto de o considerar inventor da retórica. 328. A sua posterior reputação de médico. 336, confronte com o exemplo grate a Celso Proia. 2, 11, Galeno Med. Med I, 1, tem sido por vezes considerada como uma inferência ilegítima, originada nos seus alegados poderes curativos, de que há referências nos poemas 399, 9, 11, 345, 1, 2, 9, facto que, sem dúvida, deu origem a várias anedotas. Como a história de ter ressuscitado uma mulher que havia deixado de respirar, de Og. L8, 61, DK 31 a 1. Não obstante, é provável que a sua manifesta admiração pelos médicos, confronte com também 409, 1, seja, em parte, autoadmiração. Obras. 337 Diógenes Laércio 8, 77, DK 31 a 1. As suas obras da natureza e purificações são uns 5.000 versos, e o seu tratado de medicina vai até aos 600. Das tragédias já antes falamos em 8, 58. 338 Suda SV, DK 31 a 2. Escreveu, em verso, sobre a natureza das coisas, em 2 livros, e cerca de 2.000 versos, em prosa, a medicina e muitas outras obras. Os fragmentos subsistentes provêm dos poemas intitulados Da Natureza e Purificações, se bem que não seja provável que tenha sido o próprio Empédocles a dar-lhes esses títulos. Os versos que possuímos, mesmo do Da Natureza, representam, se é que podemos dar crédito a 337 e 338, menos de 1/5 do original completo, ao passo que os das Purificações são ainda mais escassos. Contudo, os fragmentos de Empédocles são mais extensos do que os de qualquer outro pré-socrático e, consequentemente, fornecem-nos uma sólida base de interpretação. Muito poucos são os fragmentos atribuídos nas fontes a um ou outro poema, salvo a um livro específico. Mesmo assim, é possível distribuir a sua grande maioria pelas 2 obras com um grau de confiança variável, que é grande no caso dos excertos mais importantes. Veja-se M. Hura e Empédocles, The Stan Fragments, New Haven, com 1981, Capitão 4. Muito mais difícil é a reconstrução da sequência original dos fragmentos dentro dos poemas ou adivinhar o plano de ambas as obras. No presente capítulo, os fragmentos serão apresentados, na maioria dos casos, segundo a ordem que julgamos ser a que mais provavelmente representa a ordenação que lhes foi dada por Empédocles. A razão que o levou a escrever em hexâmetros é mais fácil de explicar do que a de Parmênides. Em primeiro lugar, Empédocles foi, no dizer de Teofrasto, 335, um êmulo de Parmênides. Os fragmentos do Da Natureza mostram que, em matéria de metafísica e cosmologia, ele escreveu com uma profunda preocupação com o pensamento de Parmênides, tanto no que negou como no que asseverou. Ecos verbais do poema de Parmênides e alusões a essa mesma obra são, em conformidade, frequentes nos versos de Empédocles. Não é, pois, de surpreender que ele adotasse os mesmos processos verbais que o pensador mais antigo e que, como ele, reivindicasse a autoridade didática tradicionalmente ligada à poesia épica. Em segundo lugar, a temática não parmenidiana das purificações, a queda do homem e as práticas necessárias à sua reabilitação, é naturalmente adequada a um tratamento épico ao estilo de Hesíodo, a quem Empédocles muito deve neste poema. Em terceiro lugar, a maior parte dos leitores concordam com Plutarco ao admirarem
Contrariamente à opinião de Aristóteles, os dons poéticos de Empédocles, mais ilustrados que catalogados. Mas vale a pena observar que ele explorou o processo que escolheu para exprimir e reforçar a complexa unidade da sua visão do mundo mediante dois recursos em particular: um novo emprego da técnica homérica de repetir versos e hemísticos e uma utilização igualmente pessoal do símile e da metáfora. 1. Subsistem grandes dúvidas sobre se as demais obras mencionadas em 3378 ou em Diog. L8, 57.8, alguma vez existiram. E é possível que o que neste espaço se diz acerca dos dois poemas autênticos esteja errado. Em evidente conflito com 338, Tzetzes cita um fragmento, 397, como pertencente ao terceiro livro do Da Natureza. Os estudiosos defendem atualmente a existência de 3 livros para o Da Natureza, 2 para as Purificações. Tal opinião é fortalecida por uma referência ao livro 2 das Purificações num palimpsesto de Herodiano recentemente publicado, 352 em Urai, Empédocles. Veja-se, em geral, a sua discussão app 1721. Tem sido igualmente posto em dúvida se, como 337 e 338 conjuntamente implicam, as Purificações eram o poema mais longo. Consequentemente, Diels emendou o texto de 337 para Pentatrichilia, 3.000 ao todo, em vez de Pentaquichilia, Cits. De Berlim Acad. 63, 1898, 398, Gesunts, Persefone, 2369, supõe, mais plausivelmente, que em 338 as palavras Caestin ep 2 trichilioes caetous catarmou se perderam, isto é, da natureza, 3 livros, 3.000 versos, purificações, 2 livros, 2.000 versos. 2. 339 Aristóteles Poetii, 1447 B17, DK 31 a 22. Homero e Empédocles nada têm em comum a não ser o metro. Assim, enquanto é justo chamar a um poeta, o outro devia ser chamado, não poeta, mas antes fisiólogo. 340 Plutarco Coes. Com 6.8.13. Sobretudo porque Empédocles não tem por costume dar lustre aos factos com os epítetos mais especiosos que é capaz de achar, com o só intuito de bem escrever, como se os pintasse de cores berrantes. Ao invés, ele faz com que cada expressão revele uma essência ou um poder de alguma coisa, como por exemplo a terra que encerra o que é mortal, a respeito do corpo que envolve a alma, amontoador de nuvens, a propósito do ar, e rico de sangue, aplicado ao fígado, para uma discussão mais pormenorizada. Veja-se Guthrie, HGP 2, 1346, e, com um maior desenvolvimento, J. Pollack, Empédocle I, Paris, 1965, 277323. Da natureza, princípios gerais. 341 Frei 1, Diógenes Laércio 8, 60. E tu, Pausanias, filho do sábio Anquites, escuta-me. Nada se sabe, a despeito de antigas maquinações, confronte com Diog. L8, 67.9, 11, acerca do Pausanias, a quem é dedicado da natureza. E, defesa dos sentidos. 342 Frei 2, sexto advogado mata. 7, 123. Tal. Delta. 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 Reduzidos são os poderes que se encontram espalhados pelo corpo, e muitas são as mazelas que nele se declaram e que embotam o pensamento. Os homens contemplam na sua vida apenas uma pequena parcela dela, depois, rápidos em morrer, são arrebatados e voam para longe como fumo, persuadidos unicamente daquilo que a cada um por acaso aconteceu, enquanto são levados em todas as direções. Quem, pois, se gaba de ter encontrado todo? Assim, nem estas coisas são para ser vistas ou ouvidas pelos homens, nem aprendidas pelo pensamento. Tu, pois, já que para aqui te voltaste, aprenderás, não mais além pode ir o entendimento humano. 343 Frei 3, verso 9, sexto advogado mata. 7, 125. Delta. Vamos, observa com todas as tuas faculdades como cada coisa é clara, sem confiar mais na vista que no ouvido, nem no ouvido ruidoso acima dos esclarecimentos da língua, nem recuses crédito a nenhum dos outros membros órgãos, partes do corpo,
qualquer caminho há uma passagem para a compreensão, mas apreende cada coisa por onde ela é clara. A posição destes versos no início do poema, posição essa sugerida pela invocação à musa no Frei 3, 1-8, e os seus ecos de Parmênides, exempligrate o entendimento humano em 342, e compara-se 343 com 294, tornam provável que Empédocles reconhecia na obra de Parmênides um desafio epistemológico radical à cosmologia, que o obrigou a demarcar a sua própria posição desde o princípio. A resposta é aqui por ele dada com um espírito profundamente heraclitiano. Empédocles lamenta a compreensão extremamente limitada das coisas que a maioria dos homens alcança através dos sentidos, confronte com o pp 193 e s. Supra, mas promete que uma utilização inteligente de toda a evidência sensorial acessível aos mortais, apoiada na sua própria intuição, nos há de clarificar cada uma das coisas, posição que vai contra as pretensões de Parmênides, confronte com 194, 197, 198. Sobrescrito uma é possível que o verso 10 contenha, também, uma crítica implícita a 344 Heráclito Frei 101ª, Políbio 12, 27, os olhos são testemunhas mais fidedignas que os ouvidos. Contudo, talvez Heráclito só pretendesse dizer que a visão direta das coisas é melhor que a audição de descrições em segunda mão, mas confronte com pp 213 e ss. 2. O poder do conhecimento. 345 Frei 111, Diógenes Laércio 8, 59. Delta. Delta, tal. Delta. Tal. Delta. Aprenderás todos os remédios que existem para os males e proteção contra a velhice, pois é para ti só que eu levarei a cabo tudo isto. E tu farás cessar a força dos incansáveis ventos que varrem a terra e devastam os campos com as suas rajadas, e então, se quiseres, trarás as brisas em troca. Depois da negra chuva darás aos homens a seca, em devido tempo, e a seguir a estiagem do verão dar-lhes as torrentes que habitam no ar e que alimentam as árvores. E do Hades has de trazer o vigor de um homem morto. As faculdades naturais do homem podem ser reduzidas, mas Empédocles promete-lhe que o há de tornar capaz de proezas que só podem ser descritas como mágicas, ainda que, no poema, a verdadeira discussão dos 4 elementos, versos 3-8, e da composição e funcionamento do corpo humano, versos 1-2, 9, seja propriamente filosófica. 3. As 4 raízes. 346 Frei 6, e 3, 20. Delta. Escuta, em primeiro lugar, as 4 raízes de todas as coisas. Zeus resplandecente, era dadora da vida, Edoneu e Nestis, que com suas lágrimas inunda as fontes dos mortais. 347 Mete a 4, 985 a 31 3, DK 31 a 37. Além disso, ele foi o primeiro a dizer que os elementos materiais eram 4. As 4 raízes são agora formalmente apresentadas. O nome assinala-as como elementos básicos e mutuamente redutíveis, a partir dos quais se constituem todas as demais coisas, confronte com a luz e a noite de Parmênides, 3023. A ideia de um quarteto de elementos parece ser, segundo as palavras de Aristóteles em 347, originária de Empédocles. A justificação para essa sua escolha é dada em 355. A caracterização inicial dos 4 elementos como deuses destina-se, provavelmente, tanto a indicar o que há de válido nas concepções tradicionais da divindade, como a reclamar para eles poderes e propriedades, até então indefinidas, que os tornam credores de receio por parte dos mortais. Nestes é claramente a água, mas já na antiguidade havia discordância sobre os restantes 3, veja-se DK 31 a 33. Segundo parece, Teofrasto identificou Zeus com o fogo, Hera com o ar, e Edoneu, isto é, Hades, com a terra, SUI, 3, 20. 4. O ciclo da mudança. 348 Frei 17, 1, 13, Simplício em PHYS. 158, 1. Delta. 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 Uma dupla história te vou contar. Uma vez, elas, isto é, as raízes, cresceram para serem uma só a partir de muitas, de outra vez, separaram-se, de uma que eram, para serem muitas.
Dupla é a formação das coisas mortais e dupla a sua destruição, pois uma é gerada e destruída pela junção de todas as coisas, e a outra é criada e desaparece quando, uma vez mais, as coisas se separam. E estas coisas nunca param de mudar continuamente, ora convergindo num todo graças ao amor, ora separando-se de novo por ação do ódio e da discórdia. Assim, tal como elas aprenderam a tornar-se numa só a partir de muitas, e de novo, quando uma se separa, geram muitas, assim elas nascem e a sua vida não é estável, mas, na medida em que jamais cessam o seu contínuo intercâmbio, ainda existem sempre imutáveis no ciclo, sobrescrito uma. Sobrescrito os versos 7, 8 e 10, 13 são quase idênticos aos versos 5, 6 e 9 e 12 do Frei 26, que foi igualmente conservado por Simplício em PHYS 33, 19. O verso 9 do trecho anterior, necessário para que se complete o sentido, é o verso 8 do Frei 26, e foi aqui inserido por Diels. O fragmento 348 apresenta a principal doutrina da filosofia de Empédocles. No seu começo há ecos deliberados de Parmênides, ao mesmo tempo que provocantemente o contradiz, uma dupla história, confronticon com 296, 5, uma vez, confronticon com 296, 5, cresceram, confronticon com 360, 14, etc. Não obstante, este mesmo começo culmina, versos 12 e 13, com uma asserção que parece destinada a preservar algo da posição metafísica de Parmênides. O fragmento divide-se em 3 seções. Os versos 1 e 5 falam-nos de um processo dual, constituído pela criação do uno a partir da multiplicidade, depois, da multiplicidade a partir do uno. Versos 1 e 2, mais amplamente desenvolvidos nos obscuros versos 3 e 5. Os versos 6 e 8 afirmam que este processo duplo se repete incessantemente e explicam-no como devido a uma ação alternada do amor e da discórdia. Nos versos 9 e 13 retomam-se estes dois princípios, em contraste com uma conclusão surpreendente e assaz heraclitiana. Os versos 9 e 11 inferem do duplo nascimento das coisas que estas nascem, ou, mais, não têm uma vida estável. Os versos 12 e 13, contudo, declaram que, em virtude da sua incessante alternância entre unidade e pluralidade, elas são sempre imutáveis. Em parte alguma esta doutrina é discutida por Empédocles. Por conseguinte, afigura-se-nos preferível interpretar este passo como a apresentação de uma hipótese cujo objetivo é reconciliar as noções aparentemente contraditórias de que nascimento, morte e mudança em geral existem e que, no entanto, como sustentou Parmênides, o ser é imutável e permanente ou eterno. A ideia crucial da reconciliação é que, enquanto processo dual, descrito nos versos 1 e 5, se repete incessantemente, as coisas nele envolvidas são por assim dizer imutáveis. Uma unidade formar-se-á sempre de uma pluralidade e vice-versa, e será sempre a mesma unidade e a mesma pluralidade. Não restam dúvidas de que a escolha da unidade e da pluralidade se deve ao fato de serem estes os polos mais simplesmente concebíveis entre os quais pode ocorrer a mudança. Tal como em Heráclito, há uma mudança local, para nos servirmos das palavras de Barnes, mas também uma estabilidade global, De Presocratique Philosophers 2, 13. O conceito de Empédocles acerca da recorrência permanente tem sido por vezes designado pelo seu ciclo cósmico. Contudo, ele é aqui proposto como uma tese metafísica inteiramente geral. A sua aplicação mais clara e mais importante encontra-se, sem dúvida, na teoria deste filósofo a respeito do nascimento e da morte do universo, mas foi também por ele aplicada ao ciclo vital dos animais, como no Frei 26. Por conseguinte, é, em princípio, errado tentar interpretar os versos 3 e 5 como especificamente relacionados com a criação e dissolução do universo ou das formações que dentro dele se verificam, como fazem muitos estudiosos. A fortiori, é um engano basearmos-nos neles, como fez Carrue e mais recentemente D. O'Brien, Empédocles Cosmic Cycle, Cambridge, 1969, e M. R. Urey, Empédocles, The Stan Fragments, para apoiar a ideia de que Empédocles postulou a criação e destruição de um único mundo, quando as coisas se tornam uma a partir de muitas, facto a que supostamente se fazendo a referência no verso 4, e a gênese e destruição de um outro mundo distinto, quando as coisas se separam uma vez mais da unidade, verso 5. Os versos 3 e 5 devem ser entendidos à luz dos versos 9 e 11.
Sugerem eles que Empédocles está simplesmente a afirmar que a união de todas as coisas dá origem ao uno e destrói a pluralidade, verso 4, e que, por sua vez, quando se separam, nasce a pluralidade e perece o uno, são os versos 3 e 5, e não 1 e 2, que introduzem as noções de nascimento e destruição exploradas nos versos 9 e 11. Preferível é interpretar, verso 4, como um acusativo interno ambíguo, referido tanto a como a, verso 3, e que deve ser ligado tanto a quanto a, verso 5, deve ser lido de modo semelhante. O único nascimento do uno é originado e é idêntico à única morte da pluralidade, que é destruída pela reunião de todas as coisas. Quando as coisas de novo se separam, dá-se o outro nascimento da pluralidade e é idêntico à outra morte do uno, que perece. Lit voa para longe e ponto. Confronte com Guthrie, HGP 2, 153 AD Locke. Tem-se, por vezes, defendido a ideia de que Empédocles reserva a palavra mortal, verso 3, para os compostos dos elementos que não alcançam a unidade total, exemplo gratia, 349, 22, 388, 3, e que teria, em qualquer caso, relutância em descrever o uno, entendido como sendo a esfera, 3578, infra, ou a pluralidade, identificada com os elementos, como sendo mortais. Mas em 360, 14, os elementos são explicitamente acreditados com a mortalidade, e a esfera é evidentemente mortal. V. Agentes e substâncias do ciclo. 349 Frei 17, verso 14, Simplício em PHYS. 158, 13, continuação de 348. Delta. Tal. Delta. 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 Tal. Delta. Delta. Mas vamos, escuta as minhas palavras, pois que o aprender aumenta a sabedoria. Como já antes afirmei, ao declarar os limites das minhas palavras, vou contar uma dupla história. Uma vez, eles cresceram para serem um único, vindos de muitos. Outra, dividiram-se para serem muitos de um que eram o fogo e a água e a terra e a altura imensa do ar, e a amaldiçoada discórdia, deles separada, igual em todas as direções, e o amor no meio deles, igual em comprimento e largura. Este, contempla-o tu em espírito e não fiques de olhos esbugalhados. Ele, que se supõe congênito mesmo com os membros dos mortais, é o que os faz ter pensamentos amigáveis e executar atos pacíficos, a quem dão o nome de alegria e de Afrodite. Mortal algum se dá conta dele quando, por entre eles, circula. Tu, porém, escuta a sequência não enganosa do meu discurso. Todos estes são iguais e da mesma idade, mas cada um tem uma diferente prerrogativa e cada um o seu próprio caráter, e cada um prevalece à vez, quando chega o seu momento próprio. E sem eles nada mais nasce nem cessa de existir. Como é que poderia, de fato, ser isso totalmente destruído, se nada está vazio deles? Porquanto, se eles estivessem continuamente a perecer, não mais existiriam. O que poderia aumentar este todo? De onde poderia ter vindo? Não, são esses que existem, mas correndo uns através dos outros, se convertem em coisas diferentes em diferentes ocasiões, e contudo, são continuamente sempre os mesmos. Nestes versos, Empédocles desce um pouco do elevado nível de abstração de 348 para identificar as entidades implicadas no ciclo do nascimento, como sendo as 4 raízes, e para fazer algumas reivindicações específicas acerca delas, bem como a respeito do amor e da discórdia, forças motrizes do ciclo. Um hino ao amor ocupa a maior parte do espaço por ele consagrado a este último tema. A sua carga é epistemológica. O amor não pode ser visto, mas, numa linguagem desusadamente recheada de reminiscências parmenidianas, pede a Pausânias que infira sua presença e o seu poder em geral a partir dos seus efeitos na esfera humana. Nos versos 19 e 20, Empédocles sugere que a discórdia está em discrepância com as 4 raízes, ao passo que o amor está em harmonia com elas. O que aqui diz da sua igualdade não se destina, provavelmente, a implicar que o amor e a discórdia sejam corpos. A sua intenção emerge nos versos 27 e 29 do segundo parágrafo, onde enuncia a teoria do domínio alternado dos elementos, confronte com 365-6, e do amor e da discórdia, confronte com 359.
Tal teoria expõe o mecanismo mediante o qual a estabilidade global se mantém através da contínua mudança. O núcleo desta ideia remonta a Anaximandro, 110 e 111, e a Heráclito, 211, 217-19. Empédocles especifica uma precondição do mecanismo, não explicitamente mencionada pelos seus predecessores e que, por certo, Heráclito havia implicitamente negado. Ao conceder a primazia ao fogo, cada um dos elementos implicados na alternância deve ser igual a todos os demais, confronte com pp 119 e s, supra, e se o processo deve ser regulado pelo amor e pela discórdia, então cada um deles deve ser, em certo sentido, igual a todos os elementos juntos. Como é que estas qualidades devem ser exatamente entendidas é problema que o preocupa menos do que o requisito formal de que há elementos iguais e forças iguais que os controlam. Nos versos finais de 359, 30 e 35, Empédocles indica o que considera ser a outra atração principal da doutrina dos quatro elementos. Ao supor que eles se misturam entre si, correm uns através dos outros, para formarem compostos mortais, podemos prescindir da ideia, que Parmênides havia demonstrado ser incômoda, 296, de que haja qualquer nascimento absoluto ou qualquer destruição total. Esta consequência da doutrina é desenvolvida em grande pormenor nos fragmentos da seção que se segue. Vi, Nascimento e Morte. 350 Frei 8, Plutarco advogado colota em 1111 f. Delta. Uma outra coisa te vou dizer, de tudo quanto é mortal, nada tem nascimento, nem qualquer fim na morte execrável, mas apenas mistura e troca das substâncias misturadas, a isto é o que os homens chamam nascimento. 351. Frei 9, Plutarco advogado colota em 1113 a -b. Delta. 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 E quando elas, isto é, as raízes, se misturam na forma de um homem e vêm para o ar, ou na forma da espécie dos animais selvagens ou das plantas ou das aves, então dizem que isto é nascer, mas quando elas se separam, chamam-lhe má sorte. O nome que lhes dão não está certo, contudo, eu mesmo transijo com o costume. Diels Dubitanter, Lac. 6-8 lit. Cod. Reisk, Lac. 7-8 lit. Cod. 352. Frei 11, Plutarco advogado colota em 1113 c. Loucos, pois têm pensamentos de curto alcance, já que esperam que nasça o que antes não existia ou que algo possa morrer e ser totalmente destruído. 353. Frei 12 Aristóteles MX G2, 975 B1. Pois é impossível que algo nasça do que não existe, e é inexequível e inaudito que o que existe possa ser completamente destruído, pois onde quer que alguém o coloque, aí, por certo, sempre se há de encontrar. A nova questão, uma outra coisa, 350, é um corolário da linguagem, trata-se de um ataque contra os substantivos nascimento e morte. Empédocles, ao concebê-los em termos de verbos que exclusivamente lhes servem de base, recusa a noção de criação e destruição absolutas. Os fragmentos 352 e 353 mostram que é precisamente porque nascimento e morte, em seu sentido comum, implicam criação esnialo e aniquilação total, que Empédocles se lhes opõe. Em outros passos, confronte com 351, 5, contenta-se com o emprego de palavras não comprometidas com essas implicações, como quando, em 348, 11, fala de raízes que nascem, ou seja, que se tornam uma a partir de muitas e depois, muitas a partir de uma. Pouco depois de citar 352, Plutarco transcreve um outro fragmento, que, consequentemente, é natural supor que pertencesse a este mesmo contexto do da natureza, 354. Frei 15, Plutarco advogado colota em 1113 d. Um homem versado em tais matérias não suporia em seu espírito que, enquanto vivem o que chamam vida, existem todo esse tempo e lhes sobrevenham bens e males, mas que não existem em absoluto, antes de terem sido formados como mortais e depois de terem sido dissolvidos. Empédocles mostra que é também errada a interpretação comum de vida, e, segundo a correta leitura desses versos por Plutarco, que a verdadeira existência se prolonga antes do nascimento e depois da morte. Assim, o fragmento 354 insinua a doutrina da reencarnação exposta nas Purificações,
embora a conexão entre esta e a teoria da mistura das raízes seja, no estado atual de nossos conhecimentos, menos inteligível que o corolário explicado em 353.5.1. 7. A mistura das raízes. 355 Frei 21, Simplício em PHYS. 159, 13. Delta. Tal. Delta. Delta. Tal, tal. 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 Mas vá, contempla os testemunhos do meu discurso anterior, não se deu o caso de nele ter faltado beleza. O sol, quente ao olhar e todo ele ofuscante, todos os imortais que se banham no calor e nos raios brilhantes, a chuva, em tudo sombria e gelada, e as coisas enraizadas e sólidas que brotam da terra. Na cólera tudo é de diferentes formas e está separado, mas no amor todas as coisas se unem e se desdobram umas às outras. Delas procede tudo que existiu, existe e existirá no futuro. Surgiram as árvores e os homens e as mulheres, as feras e as aves e os peixes que na água se criam, e também os deuses de longa vida, superiores em honrarias. Pois só estes existem, mas, correndo uns através dos outros, tomam formas diversas, de tal modo os altera sua mistura. Sobrescrito uma em causa estão, provavelmente, as brisas e as vastidões do ar. Empédocles está, talvez, a aludir a uma explicação racionalista de Ambrosia, alimento dos imortais, como vapores que fornecem combustível ao sol, que, consequentemente, os inunda de calor e luz. Confronte com Demócrito Frei 25. 356 Frei 23, Simplício em PHYS. 159, 27, na continuação de 355, delta. 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 Tal. Demais, ele acrescentou um claro exemplo de como coisas diversas provêm do mesmo, assim como quando os pintores, homens que, por habilidade, são bem peritos na sua arte, decoram oferendas, isto é, ex-votos, quando, de fato, tomam em suas mãos pigmentos de muitas cores, misturando harmonicamente mais de uns e menos de outros, produzem a partir deles formas que se assemelham a todas as coisas, ao criarem árvores e homens e mulheres, feras e aves e peixes que nas águas se criam. E também deuses de longa vida, superiores em honrarias. Assim também não permitas que o engano subjugue a tua mente e te leve a pensar que há uma qualquer outra fonte de todas as incontáveis coisas mortais que claramente se veem, mas fica a saber isto bem, já que a narração que escutas provém de um Deus. O principal interesse dos fragmentos 355 e 356 advém do fato de nos mostrarem o emprego, por parte de Empédocles, de processos argumentativos mais empíricos do que o raciocínio contido em 352 e 353. Para suporte da sua identificação das quatro raízes como matérias fundamentais de que são feitas as coisas, apela ao nosso conhecimento sensorial das suas qualidades básicas, como de algo penetrante e airosamente presente no mundo que nos rodeia. 355, 1.6. Como apoio à ideia de que a imensa variedade do mundo é adequadamente explicada pela teoria da mistura de um tão pequeno número de elementos, introduz, ao estilo homérico, o símile do pintor, que cria um mundo imaginário a partir de pigmentos em número reduzido, mas polícromos nas suas potencialidades. 356. É provável que estes dois passos provenham de perto do final da primeira seção do poema, que, como é evidente, terminava com uma exposição completa da teoria do ciclo da mudança, particularmente no referente aos compostos vivos, com versos que, na sua quase totalidade, repetem ou adaptam outros que figuram em 348 e 349, Frei 26. Esfera e cosmos. Problema obscuro e objeto de grande discussão é o de saber como Empédocles dispôs o material na seção seguinte do da natureza. É provável que tivesse começado por um esboço geral do ciclo da mudança, tal como se desenrola na fase cósmica, aproximadamente FRR 27-36 dK, seguido por uma cosmogonia e zoogonia pormenorizada, aproximadamente FRR 37-70, mas presentemente muito fragmentária. E, a esfera. 357 Frei 29, Hipólito referência 7, 29, 13. E quanto à forma do cosmos, ao ser ordenada pelo amor, descreve-a nos seguintes termos: das suas costas não brota um par de ramos, não tem pés, nem joelhos velozes,
nem órgãos genitais férteis, mas era uma esfera, e é igual a si mesma. Frei 2731, Simplício em PHYS. 1183, 28. Eudemo entende que a imobilidade, isto é, a que fala Aristóteles na Física 252-9, se aplica à esfera na supremacia do amor, quando todas as coisas estão combinadas, aí não se distinguem nem os membros velozes do Sol, mas, segundo as suas próprias palavras, é assim mantida firme na densa obscuridade da harmonia, uma esfera rotunda, que se compraz na sua exultante solidão. Mas quando a discórdia começa de novo a alcançar a supremacia, então surge uma vez mais o movimento na esfera, pois, um por um, todos os membros do Deus começaram a estremecer. Frei 30, Aristóteles Met B4, 1000 B12. E ao mesmo tempo não menciona causa alguma da própria mudança, salvo que as coisas são assim por natureza, mas quando a grande discórdia se robusteceu em seus membros e se lançou sobre as suas prerrogativas, acabado que estava o tempo, que, por sua vez, lhe está fixado, por um amplo juramento. Quando o amor une completamente as quatro raízes em toda a sua plenitude, estas dão origem à esfera, em louvor da qual, no dizer de Simplício em PHYS 17, Empédocles canta hinos como a um Deus, confronte com 358. Inequivocamente, a descrição que dela faz, embora reflita, sem sombra de dúvida, a influência do ataque dirigido por Xenófanes contra os deuses antropomórficos, veja-se pp 172 e ss, foi moldada sobre os versos de Parmênides, 299, 42, 4. A sua esfera diferida de Parmênides na mortalidade, é possível que quisesse dizer que o conceito de perfeição de Parmênides está correto, mas erradamente representado como uma condição geral da existência. 2. O vórtice. 360 Frei 35, Simplício de Caelo 529, 1, versos 1-15, em PHYS. 32, 13, versos 3, 17. Delta. 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 Mas vou regressar, uma vez mais, à via dos cantos por mim anteriormente traçada. Quando de um discurso outro derivei, para essa via. Assim que a discórdia atingiu as mais baixas profundezas do remoinho, e o amor se encontra no meio do vórtice, é então que todas as coisas se congregam para serem uma só, não de súbito, mas reunindo-se a partir de diferentes direções, de acordo com a sua vontade. E à medida que se misturavam, brotavam incontáveis tribos de coisas mortais, muitas, porém, mantiveram-se sem se misturar, alternando com as que estavam a misturar-se, todas as que a discórdia, lá do alto, ainda retinha, pois ainda se não havia retirado de todo, irrepreensivelmente, para os limites extremos do círculo, mas em alguns dos membros se mantinha, enquanto de outros já se havia retirado. Tanto quanto ela ia sempre correndo à frente para se escapar, outro tanto era sempre perseguida por um suave e imortal impulso do irrepreensível amor. Então logo se tornaram mortais as coisas que antes haviam aprendido a serem imortais, e se misturaram, ao trocarem de vias, as que antes se não tinham misturado. E à medida que se uniam, brotavam incontáveis tribos de coisas mortais, dotadas de formas de toda espécie, uma maravilha digna de se ver. Assim como 358-359 descrevem o momento em que o domínio do amor no ciclo pela primeira vez enfraqueceu, assim também 360 nos fala do momento, no polo exatamente oposto do ciclo, em que a discórdia, após ter atingido o zênite do seu poderio, começa a retirar-se, perante o avanço do amor, do centro do vórtice cósmico, aonde se tinha confinado, para os seus limites exteriores. Depois de a discórdia ter separado as raízes, o amor começa a uni-las de novo. O principal cometimento do amor neste período do ciclo é, evidentemente, a zoogonia, a formação de incontáveis tribos de coisas mortais, e deste, compostos. A cosmogonia propriamente dita foi, presumivelmente, algo levado a cabo pela discórdia durante o período do seu domínio, anterior ao momento crítico descrito em 360. O vórtice, ao separar as quatro raízes, terá dado origem à formação das quatro massas do mundo, veja-se 365, por consequência, a estrutura básica do universo, e mesmo a sua forma atual. Estará já estabelecida por alturas da crise do domínio da discórdia, que, por isso mesmo,
não devia ser considerado como um tempo de movimento casual e caótico. Os remoinhos são, apesar de tudo, fenômenos organizados. A doutrina metafísica de Empédocles sobre a alternância do amor e da discórdia contém, assim, atraentes propriedades explanatórias. Ela pode explicar tanto a separação fundamental pré-cosmogônica, algo não explicado nem explicável na cosmogonia de Parmênides, na qual o amor é a única causa cósmica, pp 270-71, supra, como as misturas do mundo vivo, assunto que os milésios trataram de forma inadequada, apegados à ideia da agregação como mecanismo causal básico no cosmos, sobrescrito esta interpretação das funções cósmicas do amor e da discórdia é amplamente defendida por Aristóteles, 361 Aristóteles Met a 4, 985-25, DK 31-37. Quando o universo se decompõe nos seus elementos por ação da discórdia, o fogo agrega-se num todo, e o mesmo se verifica com cada um dos demais elementos, mas quando eles se juntam num só, novamente sob a influência do amor, é necessário que as partes uma vez mais se desagreguem de cada um dos elementos. Numa outra ocasião, porém, Aristóteles escreve, como se pensasse que Empédocles estava comprometido com a hipótese de uma cosmogonia distinta, não apenas de uma zoogonia, tanto no período pós-crítico como no pré-crítico. 362 Aristóteles de Caelo Gama 2, 301-14. Não é sensato fazer começar a geração a partir de corpos que estão separados e em movimento. É por isso que Empédocles deixa de lado a geração durante o predomínio do amor, porquanto não podia ter constituído o universo a partir de elementos separados e combinando-os por intermédio do amor, é que o cosmos consiste de elementos num estado de separação, de tal forma que teria de surgir do que é uno e está combinado. Não obstante, se, de acordo com a queixa formulada em 362, Empédocles não descreveu uma cosmogonia pós-crítica completa, é porque indubitavelmente não acreditou nela. Podemos diagnosticar a origem do erro de Aristóteles, se considerarmos uma outra crítica sua. 363 Aristóteles de Caelo Beta 13, 295-29. Poder-se-ia fazer ainda a seguinte objeção a Empédocles: quando a discórdia levou os elementos a um estado de separação, qual foi então o motivo da imobilidade da Terra? Pois, seguidamente, não pode, neste caso, responsabilizar também o vórtice. E é de estranhar também que ele se não tivesse dado conta de que, se anteriormente as partes da Terra foram impelidas para o centro pelo vórtice, devia explicar por que motivo todas as coisas que têm peso são agora impelidas para a Terra. Pois não é o vórtice que as traz para junto de nós. Aristóteles supõe que, depois de a discórdia ter levado a cabo a separação total dos elementos no período pré-crítico, nada mais há para o vórtice fazer, por não haver mais separações. Contudo, Empédocles devia explicar, mas não o faz, o que é que mantém os elementos separados no presente período pós-crítico. Simplício, porém, crê claramente que Aristóteles só chega a este juízo por uma interpretação errada, e cita 360 para demonstrar que o vórtice continua a operar no período pós-crítico do nascente domínio do amor, veja-se de Caelo 528, 11-14, 530, 16-22. Tanto em 362 como em 363, o que Aristóteles deixou por avaliar foi o grau de continuidade causal e estrutural que Empédocles propõe entre as fases pré- e pós-críticas. Nenhum outro escritor antigo, que se tenha ocupado de Empédocles, atribui ambas as cosmogonias, pré- e pós-críticas, se bem que por vezes se tenha pensado que elas estavam implícitas num outro texto de Aristóteles. 364 Aristóteles de General e Corbeta 7, 334-5. Ao mesmo tempo afirma ele que o cosmos está agora sob o domínio da discórdia, num estado semelhante àquele em que se encontrava anteriormente sob o domínio do amor. Todavia, provável é que Empédocles apenas quisesse dizer que a ordem básica do universo, estabelecida pelo vórtice, continua sob o domínio nascente do amor. O curioso contraste entre agora e anteriormente deve-se a um lapso de Aristóteles. Tal contraste contradiz terminantemente 363, que supõe que agora é o período pós-crítico dominado pelo poder crescente do amor, como nos levaria a concluir, em qualquer caso, a sua associação com a zoogonia. 3. Cosmogonia, os primeiros estádios. 365 SO2, 6, 3, DK 31-49.
Empédocles sustenta que o primeiro a separar-se foi o Heitor, a seguir o fogo e depois deste a terra. Da terra, comprimida que estava em toda a volta pela força da rotação, brotou a água. 366 Pseudoplutarco Strom. AP. Eusebium PEI, 8, 10, DK 31 a 30. Delta. Empédocles de Agrigento sustenta que o ar, que se separou da mistura original dos elementos, se derramou em toda a volta, num círculo, e que depois do ar, o fogo correu para fora e, não tendo para onde ir, se elevou em corrida para debaixo da periferia solidificada em redor do ar. 367 Fragmento 27, Plutarco de Facê. Em Orbe HM. 12, 926. Aí nem se distingue a forma brilhante do sol, nem o frondoso vigor da terra, nem o mar. Cada um dos quatro elementos, a começar pelo Heitor, a camada superior e clara do ar, erradamente identificada, em 366, com a camada inferior, vaporosa, ar, vai se separando sucessivamente, confronte com 349, 28, 9, presumivelmente devido à ação do vórtice iniciado pela discórdia, com o qual se deviam relacionar as referências à rotação no presente caso. Embora a estrutura básica do nosso mundo esteja assim estabelecida, não há ainda nem o Sol, nem qualquer distinção entre terra firme e mar na superfície terrestre. 4. Cosmogonia, o mundo actual. 368 Frei 38, Clemente Strom. V. 48, 3 Delta. Delta. Vamos, dir-te em primeiro lugar de onde se originam no começo o Sol e todos os outros que agora vemos haver se tornado distintos, a terra e o mar encapelado e o ar úmido e o titã céu, Heitor, que com firmeza aperta o seu círculo em redor de todas as coisas. 369 Écio 2, 6, 3, DK 31 a 49, continuação de 365. Da água proveio o ar por evaporação. Os céus surgiram do Heitor, o sol do fogo, e os corpos terrestres dos demais. 370 Pseudoplutarco Strom. AP. Eusebium PEI, 8, 10, DK 31 a 30, continuação de 366. Há dois hemisférios que giram em torno da Terra, um inteiramente de fogo e o outro que é uma mistura de ar e um pouco de fogo. Este, supõe ele, é a noite. O início do movimento é devido ao fato de haver uma concentração numa determinada zona, por ser aí que o fogo fez maior pressão. O Sol não é por natureza fogo, mas um reflexo dele, como o que vem da água. A Lua, diz ele, formou-se separadamente do ar que o fogo apartou, pois este ar solidificou como granizo. A sua luz provém do Sol. 371 Aristóteles Meteor Beta 3, 357 a 24, DK 31 a 25, Beta 1, 353 B11. B. A. É igualmente ridículo que quem chama ao mar, suor da terra, pense que disse algo de claro, como Empédocles. B. Alguns entre eles dizem que, quando a terra aquece por ação do sol, surge o mar como suor, sendo esta também a razão de ele ser salgado, já que o suor é salgado. 372 Aristóteles de General e Cor. B6, 334 a 1. Delta. É que, embora a discórdia separasse os elementos, não foi por ação sua que o Heitor foi impelido para cima, pelo contrário, ele fala por vezes como se tal tivesse ocorrido por acaso, pois foi assim que então ele correu por acaso, se bem que, frequentemente, o tivesse feito de outra maneira, ao passo que, outras vezes, diz que é da natureza do fogo ser levado para cima, ao passo que o Heitor, segundo as suas próprias palavras, se afundou na terra com as suas longas raízes. O fragmento de 368 anuncia a segunda fase da cosmogonia. O seu ponto fulcral era claramente o Sol. Em primeiro lugar vem a formação dos hemisférios, diurno e noturno, como resultado do ar nebuloso que acende a região até então totalmente dominada pelo fogo. O Sol é assim explicado como uma reflexão do fogo, talvez por analogia com a luz da Lua, provavelmente ele é lançado pela Terra a partir do hemisfério de fogo para esse hemisfério, apesar do que afirma 2, 20, 13, DK 31 a 56. Num clarão concentrado, Burnet, Eg 238, confronte com Plutarco de PYTH.
Or 12, 400b, DK 31b 44. Os outros corpos celestes explica-os ele de um modo mais convencional. A seguir vem a emergência do Mare, presumivelmente, da Terra na sua forma atual. Estes acontecimentos, em contraste com os de 365-366, devem ser situados no período pós-crítico do ciclo. Pois ouvimos falar de árvores que crescem, isto é, algumas das incontáveis tribos de coisas mortais, mesmo antes da noite e do dia se terem diferenciado. V. 26, 4. DK 31 a 70. É a esta mesma fase inicial do período que devemos atribuir as associações de diferentes elementos, tais como a penetração da Terra pelo Aitor, ao emergir no que causa perplexidade a Aristóteles, por ser uma direção antinatural. Omitido foi o indício da influência do amor, certamente uma das pré-condições da origem da vida a partir da Terra. Podemos, no entanto, inferir que a cosmogonia era descrita fundamentalmente em termos físicos e biológicos, com referências constantes ao acaso, mas poucas ao amor e até mesmo à discórdia. V. Zoogonia. Verossímil se nos afigura que, depois de ter recordado ao leitor que a zoogonia é a esfera de ação particular do amor, Empédocles se voltasse primeiro para a explicação da gênese das partes dos animais. Confronte com Aristóteles de Caelo 300b 25 ISS, DK 31b 57, segundo parece, o fragmento de 374 precedia, no poema, o de 381. Veja-se Simplício em PHYS. 300, 20, 381, 29. Conservados foram fragmentos sobre o sangue, a carne e os ossos. O emprego que neles se faz de razões numéricas reflete, talvez, uma influência pitagórica. 373 Frei 98, Simplício em PHYS. 32, 6. Tal. E a Terra encontrou-se em aproximadamente igual quantidade com estes, Hefesto, isto é, o fogo, a chuva e o ar cintilante, Aitor, ancorada nos perfeitos portos de Cípria, isto é, do amor, numa proporção um tanto maior ou menor, entre a maioria deles. Destes surgiram o sangue e as diversas formas de carne. 374 Frei 96, Simplício em PHYS. 300, 21. Delta. E a Terra amavelmente recebeu nos seus amplos cadinhos 2 das 8 partes do fulgor de Nestes e 4 de Hefesto, e em alvos ossos elas se converteram, maravilhosamente unidos pela cola da harmonia. Os seres a que pertencem estas partes eram descritos a seguir, na notável teoria da evolução de Empédocles. 375 SUV, 19, 5, DK 31 a 72. Empédocles sustentou que as primeiras gerações de animais e plantas não eram completas, mas consistiam de membros independentes, não ligados entre si. As segundas gerações, surgidas da junção desses membros, eram como seres oníricos. A terceira foi a geração das formas totalmente constituídas, e a quarta já não provinha das substâncias homogêneas, tais como a terra e a água, mas, sim, de uma mistura, em alguns casos, resultante da condensação dos seus alimentos, em outros, porque a beleza feminina excitou o desejo sexual, e as diversas espécies de animais distinguiram-se pela qualidade da mistura nelas verificada. Na primeira fase, segundo Simplício, de Caelo 587, 18-19, os membros solitários andaram errantes em busca de uma mistura recíproca. 376 Frei 57, Aristóteles, de Caelo 2, 300b30, verso 1. Mais Simplício, de Caelo I, 1, versos 2, 3. Delta. Tal. Aqui brotaram numerosos rostos sem pescoços, errantes, andavam braços soltos, sem ombros, e olhos vagueavam sozinhos, carecidos de testas. A união, na maioria das vezes insatisfatória, foi concluída numa segunda fase. 377 Frei 59, Simplício, de Caelo 587, 20. Mas à medida que um elemento mais se misturava com o outro, estas coisas iam se juntando, conforme a cada uma calhava encontrar outra, e, além destas, muitas outras coisas continuavam a surgir constantemente. 378 Frei 60, Plutarco, advogado Coloto. 28, 1123b. Com um andar bamboleante e um sem número de mãos.
379 Frei 61, Eliano, Nat Anin 16, 29. Delta. Muitas foram as criaturas que nasceram com faces e peitos de ambos os lados, raça bovina com rostos humanos, enquanto, pelo contrário, outras surgiram como descendência humana com cabeças de boi, seres em parte masculinos, em parte femininos, dotados de membros de natureza sombria. Ainda que esta fase fosse dominada por monstros, as criaturas que acidentalmente tinham condições para sobreviver, sobreviveram, isto é, provavelmente se reproduziram, ao passo que as demais pereceram. 380 Aristóteles Fis. B8, 198b 29, DK 31b 61. Portanto, onde quer que tudo se verificou, como se tal estivesse a acontecer com um propósito determinado, nesse caso as criaturas sobreviveram, por se encontrarem acidentalmente compostas de forma adequada, mas onde isto se não verificou, as criaturas pereceram e continuam ainda a perecer, como diz Empédocles da sua raça bovina com rostos humanos. A seguir vem a terceira fase. 381 Frei 62, Simplício em BHYS. 381, 31. Delta. Vamos, escuta como o fogo, ao separar-se, deu origem aos rebentos nocturnos dos homens e das lastimosas mulheres. Este meu relato não carece de finalidade, nem de experiência. Primeiro, surgiram da terra formas em bruto, com uma porção de água e de calor a estas. O fogo, desejoso de ir para junto do seu semelhante, as mandou para cima, sem apresentarem ainda a forma atraente dos membros ou voz, que é a parte inerente ao homem. Estas formas são presumivelmente consideradas em bruto, devido ao facto de, ao contrário das criaturas de 376 a 9, serem não apenas seres completos, não meros fragmentos, senão também um todo orgânico, não coletividades adventícias de partes, apesar de serem representadas como larvais em comparação com os animais da quarta fase de Hésio, 375. São, sem dúvida, produto, em grande medida, da ação do amor, se bem que a sua emergência na Terra se deva ao comportamento do fogo ainda não submetido aos poderes do amor sobre a mistura. Uns que propõem a existência de uma dupla cosmogonia em Empédocles defendem que, enquanto as duas primeiras fases da zoogonia pertencem ao período pós-crítico, as restantes duas são fases iniciais do período pré-crítico, e supõem que as criaturas em bruto manifestam o poder do amor num grau mais elevado que os homens e as mulheres do mundo actual. Contudo, não há qualquer testemunho independente de uma tal divisão das fases de 375. E os versos 7 e 8 convincentemente sugerem que o amor ainda não alcançou, na terceira fase, um grau de realização como o que se há de verificar na quarta fase. 382 SUV, 18, 1, DK 31 a 75. Afirma Empédocles que, quando a raça dos homens nasceu da Terra, o dia teve uma duração equivalente a 10 meses atuais, devido à lentidão do movimento do Sol. Mas, com o decorrer do tempo, o dia passou a durar 7 meses dos de hoje. Por este motivo, as crianças de 10 e de 7 meses desenvolvem-se num só dia, aquele em que a criança nasce, pois que a natureza do cosmos providenciou para que tal acontecesse. O trecho 382 parece ocupar-se das formas em bruto, a menos que Empédocles tenha pressuposto uma posterior geração de gigantes nascidos da Terra, e mostra que as primeiras 3 fases da evolução devem ter ocorrido em estádios muito recuados do período pós-crítico. Biologia. A última parte da natureza era consagrada a discussões pormenorizadas, e, por consequência, frequentemente influentes, de grande número de questões de biologia do mundo actual, nas quais se incluíam a reprodução das plantas e dos animais, e a fisiologia da respiração e da percepção. Só nos é possível incluir aqui fragmentos e testemunhos de interesse mais geral. E, princípios de explicação. 383 Frei 82, Aristóteles Meteorologia. Delta 9, 387b4. Uma mesma coisa são os cabelos e as folhas e a densa plumagem das aves e as escamas que nascem nos membros robustos. 384 Frei 83, Plutarco de Fortuna 3, 98d. Pois algumas coisas são armadas de chifres e de dentes e de aguilhões, mas os ouriços cacheiros têm os dorsos eriçados de cerdas.
385 Frei 79, Aristóteles de General Animalium Alpha 23, 731 a 4. Delta. Correcta é a afirmação de Empédocles, quando diz no seu poema: assim produzem ovos as árvores altaneiras, primeiramente, azeitonas. É que o ovo é um feto, e o animal é gerado a partir de uma porção dele, ao passo que a parte restante é um nutriente. Aristóteles não apenas elogiou, como ainda explorou sistematicamente os aspectos mais frisantes da biologia de Empédocles, a sua percepção de funções homólogas em partes manifestamente dissemelhantes de espécies muito diferentes de seres vivos. O fragmento de 383 é uma explícita exposição do tema, os de 384 a 5 mostram como Empédocles a usou para obter um efeito descritivo atraente, ao fazer com que o leitor visse o inesperado parentesco entre toda a natureza. Quanto ao mais, Aristóteles é um crítico severo do enquadramento explanatório de Empédocles. 386 Aristóteles de parte Animalium Alpha 1, 640-18, DK 31b 97. O nascimento é por causa do ser, e não o ser por causa do nascimento. Por isso, Empédocles errou ao dizer que aos animais pertencem muitos atributos, porque assim aconteceu no seu nascimento. Por exemplo, a sua espinha dorsal é assim devido ao facto de lhe ter acontecido partir-se ao dobrar-se. Aristóteles põe objeções à amplitude do recurso ao acaso por parte de Empédocles, recurso que ficou por esclarecer, FIS 196 a 19 e 24, para explicar os fenômenos biológicos regulares. Quanto a nós, devemos antes elogiá-lo por ter sido o primeiro pensador a dar-se conta de que a biologia necessita não apenas de casualidade, senão também de princípios de organização no conjunto de dados que a explicam. 387 Aristóteles de General e Corbeta 6, 333b 30. É, pois, o amor a causa do movimento natural? Ou não? É que, contrariamente à ideia de que é o amor a sua causa, o movimento natural leva a terra para baixo e assemelhar-se à separação, e é a discórdia, mais do que o amor, a sua causa, de tal modo que, em geral, o amor seria antes a causa do movimento contrário à natureza. E se nem o amor nem a discórdia dão origem ao movimento, então não há simplesmente movimento nem tampouco repouso algum inerente aos próprios corpos, o que é um absurdo. A relação existente entre a atividade do amor e da discórdia e o movimento natural dos elementos em Empédocles é realmente obscura, como demonstra o seguinte fragmento. 388 Frei 22, Simplício em PHYS. 160, 26. Delta. 5. Delta. Pois todos estes, o sol brilhante e a terra e o céu e o mar, estão em perfeita harmonia com as suas próprias partes, que estão disseminadas pelas coisas mortais. Mas do mesmo modo, todas as coisas, que são mais adequadas para se misturarem, tornam-se semelhantes por ação de Afrodite e amam-se mutuamente, ao passo que bem hostis são todas aquelas que mais diferem entre si no tocante ao nascimento, mistura e formas modeladas, totalmente desabituadas a unirem-se e renitentes ao máximo às sugestões da discórdia, por lhes ter dado origem. A afinidade natural existente entre, por exemplo, o fogo e o fogo, versos 1-3, é evidentemente posta em contraste, com a assimilação de elementos diferentes entre si levada a cabo pelo amor, versos 4-5, e a essa afinidade é concedida plena realização sob o domínio da discórdia, confronte com 361. Por outro lado, é descrita em termos que irresistivelmente evocam a atividade do amor, confronte com verso 1 com 349, 23, e NB 381, 6. Este facto pode sugerir que toda atração, quer de semelhantes quer de dissemelhantes, é devida ao amor, apesar de a atração destes últimos vir a ser um exercício incompleto e notório dos seus poderes. É difícil fugir à conclusão de que as metáforas de Empédocles acerca do amor e da discórdia receberam dele a melhor parte. Analogia e metáfora são, para o melhor ou para o pior, os processos explanatórios mais subtis do arsenal de Empédocles. Para arrematar esta seção, pode-se recorrer a um memorável e extenso símile ao estilo de Homero. Parte do ainda mais elaborado símile de Empédocles a respeito da clepsidra encontra-se, mais adiante, no fragmento de 471. 389 Frei 84, Aristóteles de Censo 2, 437b 23. Delta.
Tal. Delta. Delta. Assim como quando alguém, ao planear uma viagem numa noite de invernia, prepara uma luz, uma chama de ardente fogo, ao acender para qualquer espécie de tempo uma lanterna de linho, que dispersa o sopro dos ventos, quando sopram, mas a luz mais tênue jorra para o exterior e brilha através do limiar da porta com raios que não vacilam. Assim também, nessa altura, ela, isto é, Afrodite deu à luz a redonda pupila, fogo primevo confinado ao interior de membranas e delicadas roupagens. E foram estas que contiveram a água profunda que fluía em redor, mas consentiram que para fora passasse o fogo mais subtil. Li, percepção sensorial e pensamento. 390 Platão Menon 76 c. DK 31 a 92, Sócrates. Concordas então com Empédocles, em que as coisas que existem emitem certos eflúvios? Menon, sem dúvida. S. E que tem poros para os quais e através dos quais se deslocam os eflúvios? M. Sim. S. E que, de entre esses eflúvios, uns se ajustam a alguns dos poros, ao passo que outros são demasiado pequenos ou excessivamente grandes. M. Assim é. S. E não é verdade que existe algo a que chamas vista? M. É verdade. S. Com base em tudo isto, pois, compreende o que te digo. Para usar as palavras de Píndaro, a cor é um eflúvio de formas, proporcionado com a vista e perceptível. M. Esta tua resposta, Sócrates, é, a meu ver, excelente. S. Talvez seja aquela a que estás habituado. E ao mesmo tempo, suponho eu, creis que ela te porá em situação de dizeres também o que é a voz e o olfacto e muitas outras coisas semelhantes. M. Certamente que sim. 391 Teofrasto de Censo 7, DK 31 a 86, Empédocles apresenta a mesma teoria acerca de todos os sentidos, ao sustentar que a percepção surge quando alguma coisa se ajusta aos poros de cada um dos sentidos. É por isso que um sentido não pode julgar os objetos do outro, visto os poros de uns serem demasiado largos e os de outros demasiado estreitos para o objeto percebido, de tal modo que algumas coisas passam a direito através dele sem lhes tocar, ao passo que outras não são capazes sequer de entrar. Teofrasto prossegue com uma descrição assaz completa das explicações dadas por Empédocles acerca dos sentidos individuais, em particular os da vista e do ouvido, e com uma crítica bem mais extensa dessa mesma teoria. Outros textos aqui mostram claramente que Empédocles utilizou a engenhosa doutrina dos poros e eflúvios para dar as primeiras explicações pormenorizadas apresentadas por um filósofo grego, não somente a respeito da percepção, como ainda de muitos outros fenômenos. Confronte com 545, entre os quais se incluem a mistura química, Aristóteles de General e Cor 324b 2635, DK 31 a 87, exemplos nos FRR. 91.2, e o magnetismo, Alexandre Coaes. 2, 23, DK 31 a 89. Consequentemente, Teofrasto lamenta o facto de ele não ter tido ao seu dispor os meios para fazer a distinção entre mistura, percepção e crescimento, de Censo 12, DK 31 a 86. É evidente que Empédocles supôs que apenas as coisas semelhantes, ou as coisas que o amor converteu em semelhantes, podiam ter poros e eflúvios simétricos. Visto postular o fogo no olhar para a percepção das cores da luz, um sino a ressoar no ouvido para explicar a audição, e a circulação do ar no nariz para justificar o olfacto, de Censo 7.9, para o princípio geral veja-se 388, 1.5. Sobrescrito o Teofrasto começa por se ocupar da vista com um resumo do fragmento de 389, ao interpretá-lo, e nisso está certo, não como uma descrição da vista, estranha à teoria dos eflúvios, como sendo uma emissão de fogo procedente dos olhos. Assim Aristóteles de Censo 437b 9, 14, 438 a 4, 5, mas como uma explicação da estrutura e composição dos olhos, por forma a permitir-lhes receber eflúvios de cor. 392 Teofasto de Censo 9, DK 31 a 86. 10. Delta. E acerca do pensamento e da ignorância, a sua teoria é a mesma. Pensar é do semelhante pelo semelhante, ignorância, do dissemelhante pelo dissemelhante, sendo o pensamento ou idêntico ou aparentado com a percepção. É que,
Depois de ter enumerado como se conhece cada coisa por intermédio do seu equivalente, acrescentou no final que foi a partir destas coisas que todas as coisas se harmonizaram umas com as outras e se construíram, e é por seu intermédio que elas pensam e sentem prazer ou dor. Por isso, é sobretudo com o sangue que elas pensam, já que é no sangue, mais do que nas demais partes, que os elementos estão misturados. 393 Frei 109, Aristóteles Met Beta 4, 1000 B6. Delta. Pois é com a terra que nós vemos a terra, com a água, com o ar divino, com o fogo destruidor, com o amor nós vemos o amor, a discórdia com a funesta discórdia. 394 Frei 105, Porfírio Apeistobaeum Manto. E, 49, 53. O coração que habita no pélago de sangue, que flui e reflui, sendo nele que está especialmente aquilo a que os homens chamam pensamento, é que o sangue, que circunda o coração dos homens, é o seu pensamento. O fragmento de 393 dá-nos a enumeração de que se falou em 392 e 394, juntamente com 373, deve ser o testemunho de Teofrasto para sua declaração final. Os textos têm sido por vezes entendidos como implicando que os elementos literalmente percebem, e que o sangue, por eles constituído, literalmente pensa. Preferível é sublinhar os pronomes nós de 393 e eles de 392, com particular atenção para os dativos com a terra, etc., e considerar que Empédocles sustenta que em virtude de possuirmos uma substância, na qual os elementos se encontram misturados em proporções iguais, que nós temos capacidade de pensar, confronte com Plutarco de Hesíodo. 607d. Não restam dúvidas de que ele considera a mistura igual tão importante, porque só assim, a seu ver, podemos chegar a um juízo imparcial do que ao mundo. Um outro fragmento indica que tal juízo se alcança melhor a partir do que está presente aos nossos sentidos, confronte com 343. 395 Frei 106, Aristóteles de Anima Gama 3, 427 a 21. A inteligência dos homens aumenta na medida em que eles se defrontam com o que está presente. É possível que Empédocles tenha concluído da natureza com uma descrição da mente sagrada de um Deus que tem algumas das propriedades da esfera, ainda que a sua existência seja aparentemente contemporânea do cosmos. 396 Frei 133, Clemente Strom. V. 81, 2. Impossível é trazer o divino até ao alcance dos nossos olhos ou agarrá-lo com as mãos, se bem que seja esta a principal via da persuasão que penetra na mente dos homens. 397 Frei 134, Amônio de Interpretatione 249, 6 Bussi. É que ele não está provido de uma cabeça humana sobre os membros, nem 2 ramos brotam das suas costas, não tem pés, nem lentos joelhos, nem peludos órgãos reprodutores, mas é apenas mente, sagrada e inefável, que dardeja através de todo o cosmos com velozes pensamentos. Assim como o corpo do Deus ostenta uma perfeição de que o nosso corpo carece, assim também o poder da sua mente transcende as limitações das nossas mentes. Epílogo. 398 Frei 110, Hipólito Referência 7, 29, 25. Gama. Se as retiveres na tua robusta compreensão e as contemplares de boa vontade em meros exercícios, todas elas ficarão certamente contigo por toda a vida, e delas obterás muitas outras coisas, pois delas mesmas as farão crescer uma por uma segundo a sua própria maneira, de acordo com a natureza de cada uma delas. Mas se buscas coisas de uma espécie diferente, tais como as que surgem aos milhares entre os homens, males que embotam as suas mentes, então logo elas te hão de abandonar com o decorrer do tempo, ansiosas por encontrar a sua almejada espécie, pois fica sabendo que todas elas possuem inteligência e têm o seu quinhão de pensamento. O poema termina com uma exortação e uma advertência pausâneas, ambas formuladas em iguais proporções. O que ele é incitado a contemplar é provavelmente a instrução que lhe foi ministrada. Os ensinamentos de Empédocles são coisas que, por serem inteligentes, terão o bom senso de abandonar Pausânias e encontrar uma companhia mais adequada, se ele se entregar a atividades adversas à filosofia. Purificações. 399 Frei 112, Diógenes Laércio 8, 62, versos 1-10, e Clemente Strom. Vi, 30.
versos 9 e 11. Delta. 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 Amigos, que habitais na grande cidade da fulva agrigento, nas alturas da sua acrópole, preocupados com boas obras, eu vos saúdo. Como um Deus imortal, não já como um mortal, eu círculo honrado por entre todos, como convém, coroado de fitas e virentes grinaldas, e por todos aqueles de que me acerco, ao entrar nas suas prósperas cidades, sejam homens ou mulheres, eu sou venerado. Aos milhares me seguem. A indagar onde fica o caminho da prosperidade, uns porque anseiam por profecias, outros porque pedem para ouvir a palavra que sara toda espécie de doenças, seres há muito trespassados por dores insuportáveis. O primeiro verso de Purificações fixa este poema como sendo dirigido, contrariamente ao da natureza, a um vasto grupo de pessoas, provavelmente uma etareia pitagórica, se não mesmo ao público em geral. É evidente que Empédocles está a escrever longe da pátria. Diels e Vilamovi supunham, efectivamente, que ele se encontrava no exílio, confronte com Diog. L8, 52-57, DK 31-1, como um recém-convertido da sóbria filosofia materialista do da natureza ao inebriamento espiritual do pitagorismo ou à religião dos mistérios. Mas provou-se que as bases para esta especulação biográfica são inconsistentes, se bem que haja consenso geral de que as Purificações são o último poema. Nele se contém numerosas referências a temas e conceitos, exemplo e gratia, o amor, a discórdia, os 4 elementos, o juramento, que mantém uma função-chave só plenamente explicável dentro do enquadramento teórico do da natureza. Ao reclamar para si uma natureza divina, verso 3. Empédocles faz eco da autorrevelação de Hermes a Príamo no último canto da Ilíada, Xil, 460, confronte com também a profissão de verdade com que Deméter introduz a sua falsa narrativa no hino a Deméter 120. Tais palavras lembram ainda a invocação com que o morto, iniciado nos cultos mistérios, era acolhido, segundo parece por Perséfone, nas lâminas de ouro de Túrios, datadas do 4º século a.C. ou mais tardiamente, confronte com o P24, Supra. 400 inscriptiones graecais sobrescrito 214, 641, 1, verso 10, DKIB 18, igual a 1 juntos. Delta. Ó feliz e bem-aventurado, tu serás um Deus em vez de um mortal. No corpo central do poema, Empédocles ensinava que, à semelhança dos outros espíritos divinos, daímones, fora também ele condenado à mortalidade, mas que a divindade era uma vez mais atingível após um ciclo de reencarnações. E acrescentava uma explicação não apenas do pecado, delito no qual tanto ele como os demais tinham decaído do seu estado de graça, como ainda das práticas rituais necessárias à religião pura. O ciclo de encarnação. E o decreto. 401 Frei 115, Hipólito referência 7, 29, 14, versos 1, 2, 4, 14, e Plutarco de Exílio 17, 607 c, versos 1, 3, 5, 6, 13. Delta, 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 delta. Há um oráculo da necessidade, antigo decreto dos deuses, eterno, selado com amplos juramentos, quando algum destes daímones, espíritos a quem cabe uma longa vida, peça e polui os seus próprios membros com derramamento de sangue, e pelo seu erro falseia o juramento que fez, anda errante, longe dos bem-aventurados, 3 vezes 10.000 anos, nascendo durante esse tempo em toda a casta de formas mortais, que mudam de um para outro dos penosos caminhos da vida. A força do ar persegue-o até ao mar, o mar o cospe para a superfície da terra, a terra o lança para os raios do sol resplendente, e o sol para os redemoinhos do ar, um recebe o do outro, mas todos o odeiam. Desse número também eu agora faço parte, desterrado dos deuses e errante, por ter confiado na tresloucada discórdia. A lei que ordena a série de encarnações como consequência do pecado é descrita em termos quase idênticos aos empregados para especificar a lei que governa a disrupção da esfera por obra da discórdia. O pecado é explicitamente associado com a confiança na tresloucada discórdia, e a passagem cíclica dos daímones pelos elementos evoca o domínio sucessivo de diferentes elementos, que no da natureza se segue a fragmentação da esfera. Mas o fragmento 401 está, ao mesmo tempo,
modelado em alguns versos da Teogonia 775-806, que falam do destino de qualquer deus que se envolva em desavenças e discórdias e acabe por renegar o juramento para pôr fim ao seu estado. O deus banido, descrito por Hesíodo, é o Homens, Zunts, Persefone, 267. E, segundo parece, Empédocles prosseguiu na elaboração de uma história sobre a queda dos daímones em termos decididamente míticos, derivados de Homero e Hesíodo, especialmente, talvez, da descida ao mundo subterrâneo da Odisseia. 2. O suplício da encarnação. 402 Frei 118, Clemente Strom. 3, 14, 2, verso 1, e Frei 121, Hieroclis ad Aur. Car. 24, versos 2, 3. Chorei e gemei ao avistar o lugar desconhecido, onde o homicídio e a cólera e as tribos de outros mortos, eles, seus daímones, vagueiam na escuridão pelo prado da fatalidade. 403 Frei 124, Clemente Strom. 3, 14, 2. Ai, pobre e infeliz raça dos mortais, de que discórdias e lamentos vós nascestes. 404 Frei 119, Clemente Strom. 4, 13, 1. De que elevada condição e de que altura da felicidade. 405 Frei 120, Porfírio de Antro NYMBH. 8. Penetramos nesta gruta por um tecto abrígada. 406 Frei 122, Plutarco de Tranquil. An 15, 474b. Teta. Tal, ali se encontravam a terra e o longe evidente sol, a sangrenta discórdia e a serena harmonia, a formosura e a fealdade, a pressa e a lentidão, a amável verdade e a cega obscuridade. 407 Frei 126, Estobeu ante. E, 49, 60. Revestindo-lhe seu daimon com uma alheia túnica de carne. Estes fragmentos desconexos constituem a maior parte do que resta de um passo em que Empédocles, segundo parece, contava, em primeiro lugar, a sua descida a um lugar de suplícios, no qual se encontravam reunidos outros daímones, que para lá haviam sido lançados, e, em seguida, como fora conduzido a uma gruta, onde os daímones eram revestidos de carne alheia e submetidos às forças contrárias que regem a existência mortal. Será que toda esta cena se situava no mundo subterrâneo? Ou será que Empédocles fala metaforicamente da natureza da vida mortal sobre a Terra? Os estudiosos têm estranhamente suposto que estas duas possibilidades se excluem mutuamente. O que é provável é que Empédocles estivesse a utilizar um mito escatológico, de que vimos testemunhos do pitagorismo, tanto para sublinhar a sua convicção da alheia e miserável condição da existência mortal, como para dar o maior realce possível à ideia de que a vida se enquadra em mais do que as simples dimensões humanas de espaço e tempo. 3. A esperança de libertação. 408 Frei 127, Eliano Natianin 12, 7. Delta. Entre as feras nascem como leões, que os covis têm nas montanhas e as camas no chão, e como loureiros, entre as árvores de belas copas. 409 FRR. 146 e 147, Clemente Strom. 4, 150, 1 e V, 122, 3. Mas por fim vem para o meio dos homens terrenos como adivinhos, bardos, médicos e príncipes, e daqui se erguem como deuses, superiores em honrarias e a compartilhar com os outros imortais da sua lareira e da sua mesa, sem quinhoarem das humanas tristezas ou canseiras. É provável que estes versos procedam de um passo em que Empédocles explicava o modo como um daimon podia, em cada vida sucessiva, ascender através de reinos da criação cada vez mais elevados, plantas, feras, homem, pela melhor forma de encarnação possível em cada um deles, e, por fim, reconquistar a sua condição original de Deus. Tem-se, por vezes, aventado a hipótese, de resto plausível, de que Empédocles acreditava que as qualidades apolíneas, especificadas em 409, se encontravam todas reunidas na sua própria pessoa. Na descrição das formas de vida e também dos deuses encontram-se ecos da fraseologia empregada no da natureza para especificar as incontáveis tribos de coisas mortais, confronte com Exempli Gratia 355-6. E a referência ao banquete divino traz-nos uma vez mais a lembrança o regresso aos convívios dos deuses que Hesíodo promete ao deus banido após os seus 9 anos de exílio,
Teug. 8014. Contudo, é provável que Empédocles estivesse também a valer-se da escatologia da religião dos mistérios pitagóricos. Como mostra, a seguir, a comparação com o famoso fragmento de Píndaro, confronte com Platão, Menon 81b. 410 Píndaro Frei 133 Nel, Platão, Menon 81b. Aqueles, de quem Perséfone recebe expiação por um antigo sofrimento, no 9º ano ela de novo lhes devolve a alma ao sol lá do alto. Deles surgem nobres reis e aqueles homens ágeis em força e os maiores em sabedoria, e, pelo resto do tempo, são chamados heróis e santificados pelos homens. O sacrifício e o estado original. 411 Frei 128, Porfírio de Abstinentia 2, 21. Delta. Tal, tal. 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 Entre eles não era adorado nem Ares, deus da guerra, nem o grito de guerra, nem Zeus era seu rei, nem Cronos, nem Poseidon, mas por rainha tinham Cípria, isto é, Afrodite. Com piedosas imagens a propiciavam e com pinturas de seres vivos, com perfumes de variada fragrância e sacrifícios de pura mirra e de oloroso incenso, derramando no solo libações de louro e mel. O seu altar não era inundado com as indizíveis matanças de bois, o que pelos homens era considerado como o mais odioso dos crimes, tirar a vida dos seus nobres membros e comê-los. 412 Frei 130, Escolho em Nick. Ter. 453. Tal. Dóceis e afáveis para com os homens eram todos os seres, fossem eles feras ou aves, e entre eles resplandecia a amizade. Informa-nos Teofrasto, A.P. Porf. De Abstinentia 2, 21, que o fragmento de 411 fazia parte do relato de Empédocles acerca dos sacrifícios e da teogonia. Estes versos mostram, certamente, que o poeta empregou, uma vez mais, um mito, se bem que, desta vez, ele se tivesse inspirado na descrição da Idade do Ouro dos Trabalhos e Dias, 109 ss, de Hesíodo, mais do que na teogonia. Empédocles corrige a teologia tradicional ao afirmar que o amor, e não Cronos, foi originalmente o Deus Supremo, e uma vez mais nos vem a lembrança da natureza, neste caso particular o período da esfera, quando o amor exerce um domínio absoluto sobre as raízes. 2. Derramamento de sangue e canibalismo. 413 Frei 135, Aristóteles Retórica 13, 1373 B6. Tal. Tal. Mas esta, a lei de toda a gente, interminavelmente se estende através do ar de vastos domínios e da luz imensa do sol. 414 Frei 136, Sexto Advogado mata. 9. 129. Não poreis vós cobro ao horrível ruído da matança? Não vedes que vos estáis a devorar mutuamente na imprudência das vossas mentes? 415 Frei 137, Sexto Advogado mata. 9. 129. Delta. 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 O pai, na sua louca cegueira, ergue o próprio filho, mudado na forma, e com uma prece o mata, por entre os seus lastimosos gritos de súplica aquele que o sacrifica. Este, porém, surdo aos seus clamores, imola-o e prepara na sua ampla morada um macabro festim. De igual modo, o filho se apodera do pai e as crianças da mãe, e, depois de lhes tirarem a vida, comem a carne dos que amaram. 416 Frei 139, Porfírio de Abstinentia 2, 31. Ai de mim! Por que é que me não aniquilou o dia impiedoso, antes de eu ter maquinado o deplorável ato de comer carne com meus lábios? 417 Frei 117, Diógenes Laércio 8, 77. Tal. Pois eu fui já, noutro tempo, rapaz e rapariga, arbusto e ave peixe que aos saltos se desloca. Em 411 era manifesta a ideia de que os sacrifícios sangrentos e o comer carne eram os pecados originais, confronte com 401, 3, 4. Aristóteles explica ainda que a lei da natureza, proclamada em 413, proscrevia em termos absolutos a matança de seres vivos. Os fragmentos 414-15 pretendem colocar diante dos nossos olhos o horror do derramamento de sangue e da comunhão de carne, ao extrair uma consequência direta da teoria da reencarnação,
já referida com espírito jocoso por Xenófanes, 260. Supra-se matares o que consideras um estúpido animal, talvez estejas, isso sim, a matar uma reencarnação do teu filho ou do teu pai. Em 4:16-17, Empédocles lamenta, em termos eminentemente pessoais e tão característicos das purificações, a sua própria queda do estado de graça e refere, de modo simbólico, a sua própria história de encarnação. 3. Injunções rituais. 418 Frei 140, Plutarco Quaes. Conviv. Vi. 1, 646d. Abstente por completo das folhas de louro. 419 Frei 141, Albo Gélio 4, 11, 9. Infelizes, totalmente infelizes, afastai vossas mãos das favas. É provável que Empédocles tenha concluído as purificações, razão do seu antigo título, com instruções acerca do ritual propriamente dito. Destas instruções poucas são as que subsistem, contudo, confronte com 411. A fundamentação lógica de 418 deve encontrar-se, sem dúvida, em 408. O fragmento 419, um chavão generalizado e atribuído a vários autores, dá pelo menos expressão memorável à notória versão dos pitagóricos pelas favas, confronte com pp 239 e 241, supra. A relação entre os dois poemas. Empédocles não faz qualquer tentativa para justificar a doutrina das purificações em termos das teorias da natureza. Não obstante, indica claramente que os mesmos poderes e o mesmo padrão de mudança governam o destino dos homens, tal como prevalecem no cosmos em geral. É tentador, embora arriscado, relacionar as doutrinas dos dois poemas de modo ainda mais estreito do que o próprio Empédocles parece ter pretendido. Se ele considera o homem um deus, ou um espírito divino, caído, isso é seguramente devido ao fato de perceber uma afinidade entre ele e o deus da natureza, a esfera, Sairos, que transcende a diferença existente entre ambos. A afinidade reside, sem dúvida, na capacidade compartilhada de pensar. É nessa faculdade que Empédocles vê a perfeição, como sugerem não apenas a associação entre mente sagrada e divindade, Frei 397, mas também a noção de que o sangue, a matéria por meio da qual pensamos, Frei 394, é uma mistura equilibrada dos quatro elementos, Frei 373, estado que corresponde à harmonia perfeita da esfera. De fato, o Deus que existe em cada um de nós é, na realidade, um fragmento dessa esfera, sujeito ao conflito dos elementos, mas destinado, um dia, a reunir-se a todos os outros fragmentos e ao resto do cosmos num único e perfeito pensamento. Essa conjectura talvez explique por que Empédocles não menciona a psiche, alma, nas purificações, ainda que sua crença na reencarnação revele claramente uma versão da doutrina pitagórica da metempsicose. O conceito empedocliano do homem como Deus exilado aperfeiçoa o ensinamento pitagórico, ao inserir a questão do destino humano num esquema cósmico mais amplo. Costuma-se dizer que as purificações estariam em conflito com o da natureza, especialmente quanto à natureza da alma. O da natureza é frequentemente entendido como uma proposta materialista e redutiva, enquanto as purificações sustentariam a ideia de uma alma, ou daimon, incorpórea, que um dia readquire seu estado imortal. Entretanto, Empédocles parece contrariar ambas as interpretações. O daimon encontra-se sempre encarnado, condenado a um corpo humano inadequado e efêmero, mas aspirando ao corpo perfeito da esfera. A psicologia da natureza não é puramente redutiva, ela não explica quem é o eu que pensa e percebe por meio dos elementos. Semelhantemente, permanece obscuro em que consiste a continuidade da identidade de um daimon ao ser lançado de elemento em elemento e transformado de planta em fera, e de fera em homem. O que é claro é a convicção empedocliana de que há um eu que sobrevive a tais mutações, cuja perspectiva sobre vida, morte e destino jamais pode ser inteiramente subsumida por uma visão cósmica, seja a da esfera divina, seja a do filósofo que idealiza a estrutura do universo. Empédocles revela um profundo senso de culpa em tudo o que diz sobre o derramamento de sangue, bem como um pesar pessoal em relação à sua própria queda do estado de graça. Tal queda não é apresentada como um episódio inevitável do ciclo cósmico conduzido pela discórdia, mas como uma falha moral sentida com lucidez. O eu é ineliminável.